Olá, eu sou a Milene, do canal Entre Viagens e Livros, e hoje eu trouxe para vocês algumas dicas de livros infantis. Na semana passada nós tivemos o Dia da Consciência Negra e eu gravei um vídeo da resenha do livro Olho Mais Azul, que não é um livro infantil, esse livro é para adultos. E naquele vídeo eu falei um pouquinho sobre a importância de diversificar as nossas leituras, de buscar autores negros, de buscar leituras que tragam representatividade. E hoje eu quero compartilhar então aqui com vocês a dica de 5 livros infantis que trazem a diversidade e a representatividade para o repertório das crianças. São livros maravilhosos, livros muito sensíveis e que de fato podem proporcionar às nossas crianças que se reconheçam e que comecem a criar então um novo padrão, diferente daquele que normalmente é imposto, né? Que a gente comece aí a construir com as crianças um novo padrão de beleza. Um padrão em que todas as realidades, em que todos sejam aceitos e sejam incluídos. Então, eu vou começar com este livro incrível, que já é muito conhecido, mas que eu não poderia deixar de falar porque é maravilhoso. Menina Bonita do Laço de Fita, da Ana Maria Machado. Eu amo a Ana Maria Machado, todos os livros dela são incríveis, eu tenho vários aqui em casa. E esse aqui, gente, ele é muito, muito lindo porque ele apresenta a história de uma menina, a menina bonita, né? E o coelhinho. E o coelhinho quer saber qual o segredo para ela ter essa cor de pele, porque ele também quer ter essa cor de pele. E aí é muito fofa a história. A história é uma graça e vale muito a pena, as crianças amam esse livro, as ilustrações também são muito lindas e o final é surpreendente. Então esse aqui é um livro que com certeza vale muito a pena comprar se você tem crianças em casa ou se você é professor. É um livro que tem que fazer parte da nossa coleção, da nossa bibliotequinha infantil. O segundo livro que eu separei também é maravilhoso. Este livro aqui eu comprei ele há pouco tempo atrás, porque a crítica foi muito positiva sobre ele, né? Teve uma repercussão bem grande quando foi publicado, e ele foi escrito pelo Emicida. Esse aqui é da Companhia das Letrinhas, e as ilustrações são do Aldo Fabrini e se chama Amoras. Gente, que livro fantástico, lindíssimo. Então aqui é como se fosse um adulto, né, contando para uma criança, e essa criança, a partir da narrativa ali do adulto, ela percebe a sua própria beleza. Então ele fala das frutinhas, das amoras, em um dado momento ele diz: as pretinhas são o melhor que há, se referindo às amoras. E aí, a partir dessa frase é que a menina começa a compreender também a sua própria beleza. Uma graça de livro, muito sensível, recomendo demais a leitura. Tem aqui também Os Tesouros de Monifa. Esse livro aqui é incrível, eu comprei no ano passado, durante um projeto que eu estava trabalhando com os meus alunos, e todas as crianças da turma amaram este livro aqui. Então, esse foi escrito pela Sônia Rosa, que é uma professora, e as ilustrações são da Rosinha. E é muito lindo, gente, porque esse livro narra a história de uma menina que no seu aniversário recebe um presente, é uma caixa que a sua tataravó deixou. E essa caixa foi sendo passada de geração em geração, e agora no seu aniversário a sua mãe lhe entrega essa caixa para que ela possa ver o conteúdo. E dentro dessa caixa estão os tesouros da sua avó, e os tesouros nada mais são do que cartas. Ela traz aqui toda a força e a importância da leitura e da escrita. Então, obviamente que numa situação real isso seria muito difícil, né? Alguém que era escravizado, como no caso da tataravó dela, uma pessoa pudesse aprender a ler enquanto escravo. Provavelmente isso não aconteceu, ou se aconteceu foram muito poucas as pessoas que conseguiram. Mas aqui no livro, lógico, a tataravó dela conseguia, ela aprendeu a ler e a escrever, e ela deixa esses tesouros para Monifa, que são justamente os poemas que ela escreve. Ela deixa também, além dos poemas, uma carta para que a sua família possa ler. E eu vou ler só um trechinho dessa carta para vocês verem como é a sensibilidade, como é lindo esse livro. Só um trechinho bem curtinho, mas que já dá pra gente ter ideia. Olha só. Desejo que sejam livres de corpo e alma e que em sua vida sejam tratados por todos com dignidade e respeito. Não se esqueçam da nossa história, não se esqueçam do nosso sofrimento, mas principalmente não se esqueçam da nossa luta. O corpo pode estar preso, amarrado, maltratado, mas as ideias e os pensamentos nunca se escravizam.
é isso que faz a diferença. Incrível, né, gente? Eu achei esse livro maravilhoso. Quando eu li esse livro ano passado, gente, meus alunos começaram a chorar, eles ficaram emocionados, porque é realmente uma história muito emocionante, é uma graça, então eu recomendo demais. E aí, próximo livro que eu tenho aqui se chama Obax, não sei se é Obax ou Obax, eu acredito que seja Obax, né? Ele foi escrito e ilustrado pelo André Neves. Eu achei muito legal que aqui no final o próprio autor traz uma explicação sobre como ele produziu esse livro. Ele afirma que esse não é um reconto, né? Não é uma história de povos da África que ele recontou. Ele diz aqui, por exemplo, que a arte que está presente em algumas páginas nas ilustrações desse livro, ela é característica de grupos étnicos da Nigéria, da Costa do Marfim, Senegal, Mauritânia, Mali e outros países. Então aqui a gente tem sim elementos culturais da África e a história narra então as aventuras desta criança, a Obax, e essa criança aqui ela tem toda aquela criatividade e imaginação como é tão característico dessa fase da nossa vida. E ela mora numa savana, né? Então, em meio a todo aquele cenário em que ela vive, ela imagina diversas coisas, as pessoas no início não querem acreditar, e o livro mostra pra gente o poder da imaginação. Então, também muito sensível, maravilhoso, um livro que eu amei. E olha só, muito legal, tá vendo? As ilustrações apresentam realmente vestimentas, apresentam alguns costumes, apresentam algumas características representativas de povos de diferentes países da África. Um livro incrível. E este aqui, o último, mas não menos importante, porque esse livro é maravilhoso, se chama Letras de Carvão, foi escrito pela Irene Vasco, as ilustrações são do Juan Palomino e a tradução é da Márcia Leite. Esse livro aqui é da editora Pulo do Gato. E aí, gente, incrível. Olha, esse livro realmente fiquei até, assim, durante a leitura eu fiquei mesmo emocionada, porque quem escreveu este livro, a autora Irene Vasco, ela é colombiana e ela conta aqui pra gente que ela era uma, como que eu posso dizer, vou até usar o termo dela, ela era uma formadora de leitores. Ela é uma formadora de leitores. Então ela conta aqui que na região em que ela vive, e em muitos povoados pequenos lá na Colômbia, as pessoas, até um tempo atrás, não tinham acesso à leitura e à escrita, como também acontecia e acontece em muitas regiões do Brasil. E aí ela conta que a leitura e a escrita não era uma prioridade, principalmente em comunidades de pessoas afrodescendentes que viviam muitas vezes em regiões mais afastadas, em regiões rurais. E mais difícil ainda era a leitura e a escrita para mulheres que viviam nessas regiões, porque para elas eram destinadas outras tarefas, né? Como se elas não precisassem ler e escrever. E aí ela diz que nesse trabalho, né, de formadora de leitores, outras mães e bibliotecárias voluntárias da região saem por diferentes povoados, levando a leitura, contando histórias e também ouvindo histórias das pessoas daquela região. Eles vão formando leitores, ensinam a escrita para essas pessoas e acabam conhecendo um pouco da tradição oral daqueles povoados, né? E então a autora, ela foi recolhendo diversas histórias ao longo da sua trajetória, histórias que ela ouvia das pessoas nesses povoados, justamente sobre a dificuldade de não saber ler, de não saber escrever, e foram essas histórias que a inspiraram na escrita deste livro. Então ele é incrível, eu como professora amei demais o tema desse livro. E do que se trata então? A história aqui é narrada por uma mãe que conversa com a sua filha e ela conta para a filha sobre o povoado em que elas viviam, que é o povoado de Palenque, não sei se eu estou pronunciando certo, mas a autora até afirma aqui pra gente que essa palavra em português significa quilombo e ela escolheu justamente para homenagear então as primeiras pessoas que conseguiram fugir, né, que conseguiram sair da condição de escravos e se reunir nesses locais chamados de palenques ou de quilombos, e que não tinham, portanto, acesso à leitura escrita. Então a mãe narra para sua filha, aqui nessa história, como foi que surgiu a leitura ali naquela comunidade. Então ela conta que só tinha uma pessoa que sabia ler e escrever, que era o dono
do mercadinho ali, vamos dizer, da região. Ele sabia ler e escrever, ele precisava marcar o nome das pessoas, quanto elas deviam, quanto elas tinham comprado. E aí, uma das crianças que morava ali, no caso, é a personagem principal, ela começa a trabalhar nesse mercado e assim ela aprende a ler e escrever e depois compartilha isso com os outros. Então, uma história muito linda também. Enfim, esses são os 5 livros que eu gostaria de recomendar hoje. São livros maravilhosos e todos eles oferecem para as crianças essa possibilidade de enxergar um novo conceito, um novo padrão estético, diferente daquele que normalmente é imposto. Então, é muito importante que nós, enquanto professores, pais, bibliotecários, enfim, todo mundo, né, que a gente comece a trazer livros com representatividade para as nossas salas de aula, para a nossa casa, para os nossos filhos, e que tudo isso faça parte do nosso cotidiano, para que as crianças se sintam de fato representadas. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o link para compra desses livros, se vocês se interessarem, aqui na descrição do vídeo. E se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de curtir e compartilhar com outras pessoas que por acaso também se interessem sobre esse tema tão importante. Muito obrigada e até a próxima!